acompanham o YouTube do COSENT Ceará. Estamos, por meio deste, a darmos início a uma série de vídeos sobre os relatórios do CISAB e a sua importância na avaliação e monitoramento da produção da atenção primária. Neste primeiro, nós vamos ver um dos relatórios que ele tem como consequência apresentar ao gestor, ao operador, se a produção que está sendo apresentada lá na sua base local do ESUS está de fato sendo reconhecida pelo centralizador nacional e, consequentemente, sendo considerada para os critérios dos indicadores que estão sendo hoje considerados como princípios, como pontos fundamentais para que possa ocorrer o financiamento da atenção primária nos municípios. Isso consequência exatamente da implementação da portaria 2979 de 2019 e as portarias por ela associadas, a 3222, a 2713 e outros conjuntos de portarias, que é importante lembrar, hoje, no âmbito do princípio legislativo que rege a Política Nacional de Atenção Primária à Saúde, nós temos a Portaria de Consolidação número 1, foi publicada ainda nesse ano, no primeiro semestre desse ano, e todo o conjunto de documentos que estão aglutinados nas portarias de consolidações, com suas respectivas atualizações. Pois bem, então, como o nosso objetivo aqui é destacar sobre o relatório de validação, é importante aqui, com o perfil do CISAB, está vendo aqui, estamos a clicar aqui no relatório de validação, ele nos fornece este perfil, esta imagem de construção de variáveis para poder gerar um dado, gerar um relatório, a qual nós vamos poder acompanhar e ver como está a situação desta produção. No relatório em si, para poder facilitar até mesmo e ajudar nessa melhor avaliação, aqui no campo período, nós conseguimos acompanhar todo o processo de produção apresentada atualmente desde janeiro deste ano, de 2021, até o momento. Elton, hoje, que é a data que eu estou realizando esse vídeo, dia 29, a competência que nós estamos a vivenciar é a de setembro, e aqui nós já temos já dados de setembro. Ela ainda não fechou. O que é que isso significa? Significa que o relatório de validação ele nos fornece uma análise na produção que está sendo levada ao centralizador nacional em tempo, podemos assim dizer, real. Considerando, e é fato, a produção da base local do seu ESUS, ela é processada. Se você deixou o seu servidor, se você deixou o seu centralizador lá ativo, todo o período da noite, entre as 0 e as 6 horas da manhã, acontece um processamento dessa produção e envio automático ao centralizador ministerial. Então, o que nós vemos aqui são exatamente fruto de tudo aquilo que foi apresentado até o dia anterior em que você gera o relatório. Então, se eu abrir o relatório da competência setembro, na data de hoje, o que eu vou visualizar aqui é tudo aquilo que foi reconhecido e foi processado no centralizador nacional até a data de ontem, já que a produção de hoje só vai ser processada na madrugada do dia de hoje. Então aqui seleciono o período, Elton, e os outros? Os outros meses, diferentemente, é importante destacar, aqui já vai estar a apresentar para mim o relatório final desta competência. Que eu já tenho um relatório final dessa competência, considerando o fato de que o encerramento de toda a produção desta se dá no 10º dia útil do mês subsequente. Então, hoje, se eu quiser saber aqui, gerar o relatório de agosto, eu já tenho um dado real, já que todo o seu processamento se encerrou no 10º dia útil do presente mês, que no caso foi lá entre o dia 14 e 15 desse mês. Pois bem, então, vou considerar que eu seleciono um período, vou analisar a produção do mês de agosto, por exemplo. Aqui nas opções de coluna do relatório, aqui
apresenta todas as variáveis possíveis e é importante até mesmo destacar, se você quiser ter uma análise mais completa do seu banco, do que foi reconhecido a nível federal. Então aqui você pode estar gerando relatórios específicos, então nós temos a condição aqui de para cada campo desse gerar um tipo de relatório. Tudo vai depender do que você quer avaliar. Como o objetivo desse vídeo é mostrar a importância da análise da produção que sobe e como identificar os possíveis erros, então aqui estamos aqui a considerar o que? A marcação de apenas uma única variável. Elton, quais são as variáveis então, que nós temos aqui? Além de você selecionar todos os campos possíveis, mas para análise mais precisa, não é um relatório de qualidade, vou assim destacar, mas aqui apresenta campos que podem proporcionar para você que é analista do dado, de gerar relatórios simplificados e a partir daí fazer sua análise minuciosa do que foi reconhecido na base local, na base federal. Então, pois bem, eu posso gerar relatório por região, relatório por unidade federativa, relatório por IBGE, por município, por CENES, por tipo de unidade, por INE, tipo de equipe, cartão do SUS. Pronto. Aqui eu vou marcar desse grupo, que aí você tem cartão do SUS, CBO, aplicação utilizada, ficha, data de atendimento, envio, fechamento e prazo. Elton, quais seriam os relatórios que você indica nessa situação que dão a nós uma análise bem mais precisa do que está sendo apresentado? Então, se for uma sequência de relatórios, você identificaria qual é a aplicação que está sendo utilizada para envio, para saber se tem algum agente de saúde que está usando um sistema próprio que o gestor não reconhece, que nem tem conhecimento, que aqui eu já vou logo abrir um espaço importante para você que estará me escutar, gestor do banco. Se você vem na aplicação utilizada e identifica que num relatório você está encontrando um sistema próprio e você tem a consciência de que no seu município é só PEC, então infelizmente algum profissional está se utilizando de alguma aplicação que você não tem conhecimento. Isso é problema, tendo em vista que você é responsável por esses dados. Outro ponto também é se você tem a certeza que você usa um sistema próprio e aparece no meio desse banco um Android ou então informações em campos brancos que você não consegue identificar qual é a origem, qual é a aplicação que foi utilizada. Então, tem alguém que está utilizando alguma aplicação que você não tem domínio. O que a gente aconselha? Chame seus profissionais, padronize a sua aplicação e coloque como referência para monitoramento. Tendo em vista toda essa preocupação da fala, por conta da implementação da Lei de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então aqui nos dá um resguardo até mesmo para saber qual é a aplicação que está sendo adotada naquele município. CBO. Depois que você vou até destacar aqui, depois que você vê o relatório da aplicação, então você já pode, que você identificou qual é a aplicação adotada, você pode agora fazer uma investigação, vou usar esse termo, por CENES. Então você pode gerar um relatório por CENES, para saber quais são os teus CENES, quais são as tuas unidades que estão apresentando produção. E fazer aquele comparativo. Se CENES A está usando produção da atenção primária, seja ele a SUS ou outro, e unidade B, você sabe que ela não tem esse perfil para uso, você sabe que não é para ela usar, mas ela aparece nesse relatório, então aqui é algo que você já pode fazer uma conversa local, uma investigação local para poder entender, gente, por que essa unidade que não é para usar o PEC, está sendo apresentada a produção por ela. É nessa dimensão
as avaliações que você pode tirar pelo Senes. Além de você também fazer um monitoramento. Se eu tenho no Senes uma equipe Saúde da Família, então quanto é que está sendo aprovado de produção dessa equipe? Aqui você já tem esse resultado. INE, aqui você já vem mais específico. Então, por INE, quanto de produção está sendo aprovado pelaquela equipe? Está lá o código da equipe. Aqui você pode até monitorar a apresentação que essas equipes estão disponibilizando está sendo reconhecida na base nacional. Depois, olha a sequência. Aplicação, depois Senes, depois INE. Eu já posso ir para cá, ó. CBO. Depois que eu vi a equipe, então vamos ver CBO. Quais são os CBOs daquela equipe está apresentando produção? Aqui eu tenho que conter esse dado. Então vou saber se os CBOs eles estão de fato produzindo. Elton. E depois tem como pegar saber quem é o profissional de fato? Tem cartão do SUS. Aqui eu vou saber se aquele profissional ele de fato está apresentando produção e se a produção dele está sendo reconhecida na base federal. E aí você tem todos os profissionais da equipe que se utilizam do IPEC. Então você vai saber se a produção daquele profissional ela, de fato está sendo reconhecida, está sendo aprovada no centralizador nacional. Então vou voltar novamente aqui para o fluxo e da ordem dos relatórios. Vi a aplicação, sei qual programa estou utilizando. Vejo o Senes, vejo o INE, vejo o CBO, vejo cartão do SUS, ou seja, profissional. Depois que eu fiz uma avaliação da apresentação de produção por profissional, eu ainda tenho aqui a oportunidade de fazer uma avaliação por tipo de ficha e por tipo de produção praticamente. Está sendo mais a ficha de atendimento individual, coletiva, ou está sendo o PEC, o RAIS, no caso, a utilização do RAIS, que é o relatório assistencial de saúde, PEC propriamente dito. Então, qual que é que está sendo apresentado? O relatório de ficha nos dá esse dado. Eu ainda posso gerar um relatório por data de atendimento. E aí você tem um monitoramento da produção diária. No meu município tem duas equipes. Dessas duas equipes, a meta diária de atendimento de cada uma delas é X. Deixa eu ver aqui se essas duas atingiram sua meta. Aqui você tem como fazer esse monitoramento. A data de envio, a data em que essa produção ela foi reconhecida dentro do próprio centralizador nacional, e a observação se ela foi enviada dentro do prazo ou não. Como assim, Elton? Porque também pode acontecer que, ao ser encerrada a competência, o profissional ele queira fazer algum registro, geralmente em CDS, de uma produção anterior. Então vem a observação se foi enviada dentro do prazo da competência ou não. Tendo a observação de que aquela produção enviada dentro de um período de 4 meses, após a sua realização, ainda pode ser considerada para indicador, desde que respeite os critérios daquele indicador. Caso não, é apenas dado histórico, dado que vai ser constituído na série histórica. Fiz análise de todos os relatórios possíveis aqui. Eu vou para os critérios de validação. Os critérios de validação eu vou encontrar aqui a partir do que eu marquei. Por exemplo, aqui eu vou pegar por aplicação utilizada. Então, vou querer saber quanto de produção foi apresentado por tipo de aplicação. Aí eu vou querer saber dessa produção apresentada, quanto foi aprovado, ou seja, quanto foi reconhecido para poder gerar dado para indicador, quanto foi reprovado, literalmente, toda produção reprovada ela não é contabilizada para indicador. Toda a produção que foi reprovada e foi apresentada com data inválida, ou seja, também não é utilizada para indicador. Toda produção que foi duplicada também não é utilizada para indicador. E você vai encontrar aqui neste campo aquela produção que para os critérios de validação não são aplicáveis. E quais são essas?
as fichas de vacinação. O processo de validação da ficha de vacinação e dos registros de vacinação no ESUS, eles são validados no CIPMI. O critério de validação deles, na data de hoje, no período que nós estamos vivenciando, ainda está no CIPMI. Enquanto não se define o que é que vão fazer, tendo em vista que o ESUS já possui hoje toda uma estrutura possível de fazer movimentação de imunos, fazer o acompanhamento individual do paciente, acompanhar os seus registros de dose, mas ainda há um processo de validação preso ainda lá no CIPMI e essa não aplicação de validação ela responde exatamente a isso. Não, ainda não está migrado tudo, como destaca a portaria 2949 de 2017, ainda não foi tudo. No caso, 2018, ainda não foi tudo. Vamos aguardar enquanto Secretaria de Vigilância em Saúde com Secretaria de Atenção Primária à Saúde chegam no consenso quanto às migrações dos sistemas de informações de vigilância dentro da atenção primária, tendo em vista que boa parte da informação da vigilância ela surge na atenção primária. Então, essa integração ela vai dar uma maior celeridade, uma maior, até mesmo uma melhor geração de dados que podem ser utilizados para fazer monitoramentos de como está a nossa situação epidemiológica como um todo. Hoje a gente reconhece que o desafio, e olha que o ESUS foi criado há 10 anos, 2013 literalmente, por meio da portaria 1412, então nessa década ainda está nesse processo de interiorizar e fazer uso de fato desse software. Então ainda tem todo um processo a ser construído. O fato é que hoje ele é sistema base para financiamento da atenção primária, mas ainda há algumas vertentes em que está fragmentada essa informação até mesmo para gerir financiamento. Mas são elementos, coisas que nós esperamos com grande apreço, que hoje os que estão detentes dessa construção possam dar uma agilidade e reconhecer as grandes contribuições e vários outros cidadãos brasileiros, por meio dos fóruns de sistemas de informação, estão a fornecer para a melhoria desse sistema de informação em saúde que existe dentro do SUS. Pronto, fiz essa análise, vou aqui para detalhar a reprovação. No detalhamento da reprovação, a gente pode ver se a reprovação está se dando por meio de CNES, ou seja, aquele CNES que foi informado para aquela produção, ele de fato existe ou não. O profissional, ele de fato está naquele CNES ou não está. Aí vem a questão da correção deste campo. INE, aquele profissional que produziu, está dentro daquela equipe ou não está? Ou aquela equipe ela tem perfil para poder realizar aquele procedimento ou não tem? Profissional, aquele profissional ele está cadastrado na equipe ou não está? E CBO, aquele CBO ele é de fato do profissional e aquele CBO ele é de fato compatível para o estabelecimento? Para o procedimento, no caso? Então é feito esse cruzamento, esse conjunto de análises de regras. Elton, todo esse processo aqui, se for avaliar de correções, é corrigido com um CNES atualizado, resolve o problema. Como é? Sim, CNES atualizado, resolve o problema. O outro detalhe é o profissional entender o que é a atribuição, se o procedimento que ele está apresentando é de fato faturado pelo CBO a qual ele está cadastrado. Por exemplo, e algo bem que acontece em muitos relatórios de reprovação é o técnico de enfermagem está apresentando uma produção na ficha de atendimento individual. Vai ser reprovada essa ficha e o motivo da reprovação é por CBO mais profissional. Esse é o motivo. Por quê? Porque o técnico ele não usa ficha de atendimento individual. O técnico usa ficha de procedimento. Então são coisas como essa que no detalhamento da reprovação fornece. Aqui estão exatamente as fichas de análise. E aí você pode acompanhar quantos cadastros individuais foram reconhecidos, quantos cadastros domiciliares, quantos atendimentos individuais, odontológicos, atividade coletiva,
quantas fichas de procedimentos foram realizados, visitas domiciliares, atendimento, avaliação de elegibilidade, que é a atividade do EMAD, das equipes do SAD, consumo alimentar, que aqui é outro elemento, está muito interligado a outra ação de vigilância em saúde, que é o monitoramento que aqui entra Bolsa Família, a estratégia Amamenta e Alimenta e estratégia dos micronutrientes, NutriSUS, PSE, está nesse campo aqui, que no caso tem informações que esses subprogramas se utilizam, e a vacinação. Aplicação utilizada, estão aqui as possíveis e são reconhecidas dentro do sistema. Com tudo isso que é disponibilizado a nível de informação, então você pode estar, ao selecionar, vou colocar aqui um detalhe, eu escolhi um município aqui do estado do Ceará apenas como referência para poder fazer esse nosso momento aqui. Vou colocar aqui para visualizar em tela, só para fazer aqui a análise. Qual foi o tipo de relatório que eu estou gerando aqui? Por aplicação utilizada. Então, por aplicação utilizada, visualizar em tela, e aí vai aparecer os dados que nós estamos querendo levar em consideração para este relatório. Só puxar para cá, pronto, está aqui. Todo o que foi aprovado e o que foi reprovado e o porquê. Elton, a observação da análise aqui, pronto. Essas reprovações, como nós vimos, a questão das não aplicações, as fichas de vacinação, registro de vacinação, produção duplicada e o que é de fato foi reconhecido a nível de produção, a nível de atividade de produção dentro do Centralizador Nacional. Então, se fosse no mês de setembro, sendo no mês de setembro, posso aqui fazer uma avaliação e aqui tem... Você viu lá que em agosto estava tudo já fechado, que a competência já tinha encerrado. Estou colocando setembro. Em setembro tem uma informação que é importante para que possa ser considerada nesta análise, que é o campo chamado preliminar. Quando você vê a palavra preliminar à frente do diagnóstico, está aqui. Se eu vejo a palavra preliminar à frente do que está sendo reprovado, significa, ou aprovado, significa o quê? Que essa informação ela ainda está passando por processo de análise. Então ela ainda pode ser corrigida. Então aqui, Elton, como é que eu corrijo problemas com profissionais? Atualização do XML, ou então revendo a ficha que ele se utilizou. E aí tem os relatórios específicos aqui. Seria o relatório por CBO, o relatório por ficha, para que você possa identificar apenas o que foi reprovado e saber quem é esse profissional para poder corrigir. E assim, recuperar esta informação. Preliminares aprovado é porque o fechamento da aprovação só se dá no encerramento da competência. A não aplicação são os registros de vacinação. O que está reprovado de fato a nível de CBO é porque aqui já é feito já o cruzamento com o próprio CNES da competência e infelizmente aqui é uma produção que não tem como recorrer. Mas essas que vêm com a informação preliminar ainda podem ser considerados para, no caso de reprovações, ainda podem ser considerados para poder corrigir e recuperar essa informação. Então, relatório de validação. Se você ainda quiser ter um aprofundamento maior do que está sendo aqui descrito, a nota técnica está praticamente registrando e sintetizando, e aí está o documento de referência para tudo aquilo que foi anunciado. Então, para você, tenha um bom trabalho e até mais.